E eu já deixo uma outra pergunta. Como é para o mestre Sabará, né? Aquele menino que saiu da roça e que hoje realmente tem levado o seu nome aos quatro cantos da nossa região, da Bahia e do Brasil, que todos lembram do mestre Sabará. Como é para o senhor ser homenageado no carnaval deste ano de 2026? Bom dia, mestre. Bom dia, bom Doutor, dia. né? Doutor, mestre Sabará. Nem tanto, mestre. Bom dia, Neto, bom dia, Gilvan, meu dileto Rui. Esse eu não abro mão, isso aí eu sou ouvinte de carteirinha desse cidadão aí. Bom, realmente você falou um negócio que é incrível essa história. Eu vim de uma fazenda de cacau, é município de Ilhéus, Banco Central, não é? Ali perto de Uruçuca, por ali. E passei toda a minha infância por lá. Depois de algum tempo, aos 14 anos e tal, saí da roça e vim para a cidade. Assim que eu me tornei um produto cultural urbano, passei a gostar de música. Ao assistir um baterista tocando numa boate em Ilhéus, chamado Carlito, ele está no Rio de Janeiro, me parece que ele está hoje completando 96 anos, pelo que eu me lembro, 96 anos. Então, resultado, ao ouvir esse baterista, eu fiquei parado, aí não me lembrei mais de nada. Dali eu comecei a tocar bateria. Eu não tive uma escola específica para dizer assim, é assim que dessa maneira que toca. Eu ouvi e vi o baterista e passei a praticar. E daí surgiu essa possibilidade, talvez Deus tenha me dado um pouco de talento, eu consegui me desenvolver a ponto de ser um baterista e depois um professor ensinando realmente teoria rítmica, teoria da música e formar profissionais, como você acaba de falar. São exatamente 9 horas. E diria para ele no dia de hoje? Eu diria para essa criança Sabará, novinho chegando da roça, que ele fizesse exatamente o que ele quisesse fazer. E se ele tinha a intenção e tinha o dom de fazer o que o Sabará de hoje faz, está explicado, é isso que eu faria. Mestre, qual foi o primeiro instrumento que realmente lhe conquistou o coração? Essa é uma pergunta ótima. Veja bem, Neto, você não tem como resultado de escolha dentro da música um instrumento que lhe faça exatamente simplesmente gostar daquele e pronto. Você tem uma infinidade de instrumentos. Não é? Você ouve todo tipo de instrumento. É incapaz você ouvir uma orquestra sinfônica e dizer que só os violinos tocaram, não é? Você vai ver que vários instrumentos estão tocando. Você se identifica com alguns, evidentemente, muito especialmente com a sonoridade de alguns instrumentos, não é? Porque cada instrumento tem um timbre, não é isso? Então, como nós sabemos, a música, os parâmetros da música são altura, intensidade, não é? Duração, não é? Timbre. Então, isso é natural. Eu, por exemplo, gosto de vários instrumentos. Eu gosto de tocar com um bom saxofonista, como também com um bom baixista e um bom pianista. Quer dizer, tudo que passa o todo para completar uma tríade de músico para executar uma peça é importantíssimo. Eu não tenho aquele instrumento específico, só esse eu gosto. Eu gosto de todos os instrumentos, desde que seja bem tocado, né? Agora, mestre, como foi para o senhor? Como foi essa recepção das pessoas da cidade ao mestre Sabará? Olha, veja, quando eu saí da fazenda do meu avô, que eu cheguei em Ilhéus, na casa de um dos meus tios, eu tenho 5 tios, não é? Essa minha família, os meus tios, filhos dos meus avós, foram 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres. Eu sou filho de uma das, que era a Luísa, minha finada mãe, que quando faleceu tinha, parece, 1 ano de idade. Bom, não tenho as feições da minha mãe até hoje. Mas veja, eu vim para a casa de um tio que chamava-se Isaías, gostava muito de futebol. Ele, inclusive, era sócio do Flamengo do Rio de Janeiro, né? Resultado, ali eu participei de várias coisas, até mesmo do carnaval, que nós vamos ter que falar disso. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de vestir uma fantasia de mascarado para sair assustando as crianças, porque muita gente nem sabe disso. Antigamente o carnaval tinha isso. Eu fiquei por ali fazendo os deveres que era certo para fazer com os meus tios e passei a jogar futebol. E a praia de Ilhéus naquela época era maravilhosa, aquela praia enorme, né? Hoje a praia está diferente.
Então, o que acontecia? Como eu era muito bom de futebol, o pessoal me botaram um apelido, baseado naquele ponta direita do Vasco da Gama chamado Sabará. Aí ficou esse apelido Sabará até hoje. Então, a partir dali, Sabará ficou para música, ficou para futebol, enfim. E aí se formou esse personagem que você está vendo aqui hoje. Como que era a sua infância Na roça? na roça? Olha, a infância, eu acho que toda e qualquer criança na roça, a infância, ela é algo assim. Você sabe que é uma coisa chamada liberdade total, não é? A gente toma banho no rio, a gente brinca de picula nos galhos de árvore, brinca de mergulhar, corre no campo, come frutas de vários tipos, do abacate, goiaba, tangerina, laranja, jaca, subir muito em pé de jaca para comer jaca, maracujá, pescar, enfim, curtia aquele ar puro, aquela vida simples do campo, que eu sinto falta disso até hoje, porque eu sinto que se eu morasse hoje no campo, a minha saúde talvez estivesse mais forte ainda do que hoje, porque é realmente uma coisa que é diferente de qualquer metrópole, né, que você vai viver. É uma vida livre, por isso que eu digo que é liberdade total. Certamente é ver o aluno, não é, se apresentando e ganhando aplausos pelo seu trabalho, não é, a partir desse ensinamento. Eu acho que o mais importante para quem ensina é ver o resultado final, não é, desse trabalho. Tocar bateria, para mim, é uma coisa muito natural. Como eu disse há pouco, não fiz escola de bateria. Então, o resultado, quando um aluno meu aparece, como, por exemplo, eu posso dar exemplo aqui de um Ricardo Matos, é um jovem aqui de Itabuna, mora ali perto da cabeceira da ponte desse bairro, não é? Ele é professor de filosofia. Ele entrou na escola com 13 anos. Eu tenho lá todas as fotografias desse povo todo que eu falei, tudo registrado. Ele aprendeu a ler a partitura de bateria e era um aluno aplicado. Eu às vezes, na hora de sair, ele chegava para tomar informações. Eu tinha que sair na hora e tal, mas eu preferia deixar o meu compromisso e passar para ele o que ele precisava para completar o seu conhecimento. Ele hoje é um músico que ele pode chegar em qualquer parte do mundo. Olha, eu estou falando qualquer parte do mundo. E escrever uma partitura para qualquer baterista tocar com a perfeição realmente que o conteúdo exige. Ele pode escrever o que você pensar a nível de ritmo, ele escreve e toca. Quer dizer, é um rapaz daqui de Itabuna que as pessoas nem sabem que ele existe, porque ele não é muito divulgado. Pelo menos até agora, a partir desse grande programa, com essa enorme audiência que eu estou tendo aqui, é que talvez comecemos a ouvir e saber sobre cultura e artista da nossa região. É por isso que eu digo sempre, cada prêmio que eu recebo, cada indicação que eu recebo, eu digo sempre que isso não pertence a mim. Eu digo sempre que isso é apenas um desagravo, a muitos artistas especiais que por aqui passaram. E é verdade, nós temos músicos que Itabuna não conhece, que foram sucesso fora do Brasil, mas precisávamos de ter um programa que fizesse esse trabalho, divulgar. Se bem que é natural que interior é interior, né? Como dizia o Nelson Muniz Barreto, não é, Rui? Então, resultado, a gente sabe que não há produção para divulgar. Por isso que você vê, todos os artistas do interior só fazem sucesso quando saem do interior e vão para os grandes centros, onde pode viralizar, onde tem produção, onde a mídia está presente. Mas hoje já muda um pouco, porque a tecnologia já leva você não é, aos mais longínquos rincões desse país, não é? Sou também, minha cunhada Thelma, irmã da Ana Paula, está aqui ouvindo, aqui mandando um abraço. Israel, da Forma Assessoria Contábil, Felipe e Israel, são meus irmãos. Como Bom dia, falou, Rui. a gente, há muito tempo a gente dialoga lá no Café Tomate, ponto, a gente sempre discutindo as questões de Itabuna e tal. Mas deixa eu lhe dizer, eu recebi um telefonema aqui de Paulo Preto para que fizesse uma pergunta emblemática, né? Você está sendo homenageado agora no Carnaval, num circuito que leva o seu nome.
ele quer saber, porque uma homenagem em vida é aquilo que Nelson Cavaquinho já dizia, se quiserem me homenagear, que faça em vida. Então, ele quer saber qual é esse sentimento, como é que você se sentiu sendo uma figura, o seu nome sendo homenageada, sendo dado a uma passarela do samba, um evento de música, e a vida é sua praia, então ele quer saber qual a sua expectativa. Eu vou aproveitar e também inserir, porque a gente discutia muito, a sua relação, você terminou de falar aí, de alunos seus que estão brilhando no mundo. E a gente já tinha até comentado isso. E você, naquele momento, estava com dificuldade de manter a sua academia lá, né, de ensino e tal, por falta de incentivo público. Você não queria uma mesada, você queria trabalhar. Isso resolveu? Então, eu queria que você respondesse a pergunta com relação a Paula, a homenagem, e se o poder público veio, lhe concedeu esse trabalho, a continuação do seu trabalho. Pois não. Então, Paulo, eu digo para você o seguinte: quando uma pessoa em vida recebe uma homenagem, essa homenagem se materializa naquele momento. Não é porque como você disse aí nas suas palavras, receber uma homenagem em vida é mais importante de que posse, não é, depois de morto. Então, para mim foi importantíssimo receber isso. Mas eu digo sempre que quando eu recebo uma homenagem, eu, Sabará, músico, nesse momento, eu digo sempre que qualquer homenagem que eu receba, ela não representa só Sabará, ela representa uma infinidade de músicos e artistas que perfazem a história da nossa região e que ajudaram a torná-la um dos polos musicais da Bahia e do Brasil. Por isso que é importante. Então, tá. Ponto. Você é danado. Rui, eu gosto de ouvir esse Rui não é só advogado, ele é tudo, ele é repórter, ele é danado. Olha, Rui, veja bem, eu não gosto de falar dessas coisas de aquisição de valores. Eu posso contar uma história de uma pessoa muito conhecida na nossa região, que foi o Mário Guzmão. Você deve ter ouvido falar. Tinha formação de conservatório. Grande ator, dramaturgo, grande figura da exato. música. O Mário Guzmão chegou em Salvador, chegando da França, foi feito uma homenagem, um oba-oba, um palanque, se convidou o Mário Guzmão recebeu a chave da cidade, e tá. Mas Mário Guzmão não estava sem emprego. Estava sem emprego, não tinha sequer um tostão no bolso. Estava até sem jantar nesse dia, mas recebeu a chave da cidade, um oba-oba danado. Ele foi solicitar um emprego e deram para ele uma posição no Liceu de Arte, me parece, com um saláriozinho muito pequeno. Ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque, como eu digo sempre, a arte ela fica em segundo plano para a valorização devida, não é? Então, o que aconteceu? O nosso grande artista, meu amigo, que eu tenho um filme feito com ele no Carnaval de Salvador, Gilberto Gil, né, o pai dessa nossa cantora Preta Gil, que perdemos há pouco tempo, interferiu e pediu qualquer coisa no sentido de ajudar o Mário Guzmão. Então, melhoraram o salário dele, e daí passou a trabalhar. Para você ver o que acontece com o artista, que está chegando da França, hein? Dramaturgo, um cara importantíssimo. Agora, imagine você falar de Sabará no interior da Bahia, mesmo tendo praticado esse trabalho de conscientizar pessoas e oportunizar alcance para uma série de artistas, ter que discutir sobre salário. Eu nunca passei de um salário mínimo em toda a minha trajetória no campo da experiência de música, tanto como professor, como profissional músico. Então, eu prefiro não falar muito disso, porque para mim o mais importante é ter feito um trabalho que está reconhecido. Até porque a arte é algo que pertence ao artista. Eu digo sempre que a arte não tem como objetivo entender ou definir leis que expliquem por que as coisas são como são. É isso e pronto. Então, Thaís,
Veja, Neto, como eu já falei há pouco, toda e qualquer homenagem, todo e qualquer título, reconhecimento que a gente tenha, né, a oportunidade de obter, representa muito pelo seu trabalho, não é, pela trajetória, né, que você desenvolve, mas muito especialmente também em função do todo, em função do movimento que lhe cerca, não é? Porque eu não poderia ser Sabará sozinho. Eu sempre digo isso. Ao meu lado sempre estiveram músicos, artistas, em qualquer ocasião, que fizeram com que tudo isso que está acontecendo hoje fizesse sentido. Não é verdade? É por isso que eu digo, o título, qualquer homenagem, é extensivo a todas as pessoas que nos enriquecem por dentro, que nos dão apoio, não é? O talento é algo que Deus dá a cada um de nós, não é? Mas a possibilidade de desenvolver não depende de você sozinho. Portanto, eu digo sempre que toda e qualquer homenagem, ela sempre tem como fundo a participação de muita gente que estão ao redor da gente, não é? Ajudando de sobremaneira, não é? Levando a gente a desenvolver, a fazer autocrítica sobre tudo, sobre o trabalho, etc. Porque é dessa maneira que se desenvolve. Agora, evidentemente que tem aquela parte do ego que dá aquela satisfação enorme, né? Eu ganhei isso e tal, isso é muito importante. Mortes. Que situação, viu, doutor Rui? Quando nós que moramos tão distante às vezes e que tem que fazer tratamento, quando não é nós, temos um familiar, um amigo, sabe que vai fazer um tratamento, a gente se coloca no lugar dessas famílias. Que tristeza, viu? As pessoas lutando para poder cuidar da saúde, muitos já estão ali automaticamente debilitados com essa situação, e sem contar o psicológico, e acontece um acidente desse, meu Deus. São notícias que realmente a gente não gostaria de dar, mas nós temos que divulgar, porque realmente quando o fato acontece, mesmo aquelas notícias ruins, nós temos que dar às vezes, porque, meu amigo, não é fácil não, viu? Você sair de casa para buscar um tratamento, ou você estar reunido com sua família e se deparar com uma situação dessa. Que Deus possa proteger essas famílias, as pessoas, os entes queridos dessas pessoas e principalmente, Everton, aquelas pessoas que presenciaram, porque jamais serão as mesmas. Jamais. São exatamente 9h01, 9h01. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui com o mestre Sabará. Já está chegando aqui com a gente e nós iremos contar um pouquinho da história do mestre Sabará e outros pontos também. O mestre Sabará que é uma figura, né, doutor Rui? E eu fico muito feliz de trazer o mestre Sabará aqui no programa para bater esse papo, porque pense, Everton, numa figura, viu? Imagine o tanto de jovens que não já passaram por mestre Sabará e estão aí dando orgulho e que estão aí tendo um norte na vida, graças aos ensinamentos desse grande professor, né? E que daqui a pouquinho bate esse papo com a gente. Você que tiver mensagem também para o mestre Sabará, você que foi aluno, amigo, fica à vontade. Quando ele chegar, iremos sim passar aqui no programa Central de Política. Nós vamos ao nosso bloco comercial. No retorno, o doutor Rui Correia comenta presença do governador Jerônimo Rodrigues na cidade de Itabuna, com algumas lideranças políticas. Esteve presente também Lídice da Mata, Jaime Vieira Lima e outras figuras também do meio político. Ontem, o ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa, estava em cima do trio, e acompanhando tudo. E daqui a pouquinho também nós vamos trazer essa confusão, rapaz, entre o Otto Alencar e o Marcelo Nilo. Teve um que chamou até de tolo. Daqui a pouquinho eu vou revelar quem foi que chamou um ao outro de tolo. Não sai daí não que eu volto já, Bahia Brasil. Central de Política volta. Essa é a realidade. Qual mensagem o senhor deixa para a população, principalmente para aquelas pessoas que conheceram o mestre Sabará, aqueles que não conheceram? Qual a mensagem, né, aos 91 anos, o mestre Sabará deixa para a população e para os mais jovens? E aos 91 anos, mestre Sabará, o que a música ainda representa na sua vida? Bom, a minha mensagem para os jovens nesse campo aí é que
se você pretende ser um profissional, músico, ou em qualquer outra área, nada mais, nada menos do que o conhecimento. Saber sempre, aprender mais, aprender sempre. Isso leva você a galgar, alcance, a ter degraus para subir. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Quanto à outra pergunta... aos 91 aos 91 anos, o que a música ainda representa o que para a o música senhor, representa para para mim? Ela representou e representa, evidentemente. Eu continuo ainda, aos 91, dando as minhas aulas. Continuo dando minhas aulas. Apesar de estar sem visão, mas eu consigo transmitir. Porque quem toca bateria não são os olhos, né? São os membros, né? Braços e pernas, né? E o cognitivo. Então eu consigo transmitir para os alunos tudo que é necessário para que ele pratique os rudimentos e os ritmos que são importantes para o segmento da bateria. Então tá aí, são exatamente 9 horas e 58 minutos. Tem a minha do Banco Central, não é isso? Isso mesmo. Tem um áudio aí. Qual o nome aí, João?